aí galera, como você está? Tudo certo? Seja muitíssimo bem-vindo ao canal Viagem Família. Eu sou o Daniel Castro e hoje eu trago para você aqui mais um vídeo, tá? Contando um pouco da experiência aí galera, da viagem que eu tive em setembro aí, né, final de 2024, onde eu rodei 5.600 quilômetros, saindo de Guarulhos, lá sentido Alagoas, né? E depois retornando para Guarulhos. Para quem acompanhou a minha viagem, sabe as informações de todas as paradas. Para você que não acompanhou, se liga aí no canal e se inscreva, todo o conteúdo aqui para você. Mas hoje nesse vídeo, igual o tema já sugere, eu vou falar aqui para você o que eu faria diferente na próxima viagem de carro para o Nordeste, tá? Lembrando que essa foi a minha primeira viagem. É claro que foi maravilhosa, galera. Muitos pontos positivos. Mas a gente também tem que ser bem claro aqui com vocês, porque a gente sempre tem que buscar uma melhoria, né? Então certamente tem alguns pontos que da próxima vez, numa segunda viagem, eu já estaria fazendo diferente. E eu vou já começar a citar aqui o que eu faria de diferente aí na minha próxima viagem de carro. Um deles é referente às paradas, né? Para ir, a gente fez 2 pernoites, 2 paradas, ótimo. Já na volta, eu fiz apenas uma pernoite, tá? Dei uma esticada aí, eu rodei 1.100 km no primeiro dia, aproximados 1.200 km no segundo dia, o que tornou a viagem aí bem cansativa, né? Lembrando que eu fui dirigindo sozinho e voltei. A gente foi em 3 adultos e uma criança, mas apenas eu aí na pilotagem. É claro que minha esposa também rodou um pouco, mas foi coisa de 100 km só. Mas foi bem cansativo a volta. Então na próxima vez, tanto na ida quanto na volta, eu faria 2 pernoites para tornar a viagem um pouco mais tranquila, né? Principalmente na volta. Tive essas 2 experiências. Na ida foi mais tranquila, apesar que na ida eu também rodei mais, né? Só na ida aí foi 2.600, que na ida eu estiquei até Maragogi. Como na volta a quilometragem foi um pouco menos, foi 2.300, eu achei que ia conseguir fazer tranquilo em 2 dias. Fiz, graças a Deus, em segurança, chegamos bem, mas querendo ou não, o desgaste é bem maior, né? Então aí é o primeiro ponto do que eu faria diferente, tá? O segundo ponto, galera, foi que chegando lá já em Alagoas, na hora que eu saí da BR-101, né, e parti sentido lá Maragogi, cortando pelas ALs lá, eu peguei uma estrada que era só canavial, certo? E tinha um asfalto, mas em alguns momentos bastante buraco. Com isso causou uma bolha no pneu do meu carro, né? No pneu dianteiro. Inclusive aí os pneus dianteiros que estavam melhor. Aí logo nele causou essa bolha. Eu fui perceber essa bolha no pneu só no momento que eu cheguei no meu destino final. Depois de rodar aí mais uns 300, 400 km. Acho que uns 300 km ali. Porque não deu nenhum sinal, né? A estabilidade do carro manteve a mesma, mas como eu precisei trocar o rolamento da roda traseira direita, que começou a chiar já chegando em Alagoas também, na hora que a gente foi olhar por baixo do carro, eu vi que o pneu lá tinha uma bolha, tá? Uma bolha bem grande até, vou até colocar a foto aqui para você. E por que eu tô contando essa história aqui para você? Que nesse ponto aconteceu exatamente uma coisa que eu faria diferente. Eu resolvi fazer a vulcanização no pneu, né? Que é um procedimento que faz lá em alta temperatura. Foi numa borracharia lá de Arapiraca. Eles colocam o pneu numa máquina, fica aproximadamente 3 horas. Faz o processo de vulcanização para refazer ali a parte da borracha que teve essa bolha, certo? Mas o que acontece, galera? Eu fiz o serviço, certo? Antes de retornar aqui para Guarulhos. Só que quando eu esticava a velocidade ali, chegava próximo a 100, 110 por hora, o carro começava a trepidar bastante. E aí eu fiquei sem entender na hora, né? Mas depois eu percebi que foi devido à deformidade que ficou ali nesse serviço que foi feito. Então, para mim, a vulcanização não valeu a pena, tá? Tirou a segurança aí do carro. Se eu soubesse que ia causar isso, eu não teria feito. Certamente eu teria colocado um pneu novo, ou até mesmo colocado o step e jogado o pneu da vulcanização no lugar do step, certo? Eu quis rodar com a roda original, né? Aí acabei deixando a mesma roda ali, mas para mim não valeu a pena. É melhor do que você pagar aí, eu não lembro exatamente agora o valor, mas foi aproximado ali uns R$80 para fazer a vulcanização. Acho que foi isso mesmo, R$80. Vale a pena você investir mais um pouco e comprar um pneu novo. Essa foi a minha experiência.
Eu não sei se você já teve alguma experiência parecida, mas caso você teve, já deixa aqui no comentário. Informe aqui para mim se a vulcanização que você fez aí no seu pneu ficou bom, tá? Mesmo em alta velocidade, a minha experiência não foi positiva. Um terceiro ponto que eu faria diferente foi o quê? Eu fiz uma revisão de viagem para o meu carro na ida, né? Antes de iniciar a viagem, fiz a revisão de viagem. Os amortecedores traseiros, um deles estava começando a ter um leve vazamento, mas nada que de primeiro momento dava para condenar. Mas eu percebi que ele já estava um pouco cansado. Eu fui e voltei tranquilo, os amortecedores não me deixaram na mão, tá? Mas quando eu cheguei aqui, assim que eu retornei, eu troquei os amortecedores. Foi a primeira coisa que eu fiz, né? Além de ter pegado um jogo de pneu novo para o carro, aproveitei e já troquei os pneus. Também troquei aí o amortecedor traseiro. E depois que eu troquei os amortecedores, eu percebi que a direção ficou bem mais precisa, né? Porque os amortecedores, quando está muito cansado, o carro já fica um pouco bobo ali. Nada demais, tá? Mas para quem percebe, quem tem percepção a esses pontos, igual eu, deu para perceber, certo? Nada que tirasse a segurança do carro, mas quando eu troquei os amortecedores assim que eu cheguei, o carro ficou bem mais ali na mão, né? Mais esperto, sabe? Com os amortecedores novos. Então esse daí foi o terceiro ponto que eu faria diferente. Talvez teria já colocado os amortecedores para ir, né? Antes de ir, já iria com os amortecedores bons. E o quarto ponto que eu faria diferente aí na próxima viagem foi depois que eu saí lá de Feira de Santana. Lembrando que eu fiz 2 pernoites na ida, a primeira em Montes Claros, a segunda em Feira de Santana. E quando eu saí de Feira de Santana, lá sentido a BR-101, entre Feira de Santana até chegar em Alagoinhas, como a gente saiu 4 horas da manhã, eu peguei um trecho lá, galera, que a situação da via estava muito ruim, bastante esburacada, muita neblina e tinha momentos que as faixas eram duplicadas e outros momentos que do nada a faixa era contínua, né? E devido aos buracos e à neblina, foi bem perigoso. Acho que foi um dos momentos mais tensos da viagem, esse trecho saindo 4 horas da manhã de Feira de Santana até ali a região de Alagoinhas. Chegou de Alagoinhas para frente, o dia amanheceu, o asfalto também melhorou, mas talvez eu teria feito uma outra estratégia, né? Se eu soubesse que ia ser dessa forma, teria feito minha parada em um outro local, que não fosse Feira de Santana, ou até mesmo se eu fizesse Feira de Santana, teria saído um pouco mais tarde, aí quando estivesse amanhecendo. É que eu queria ganhar tempo na viagem e acabei saindo bem cedo, né? Realmente é bem interessante você sair aí no início da madrugada, para poder estar ganhando tempo na sua viagem. Eu tive esse imprevisto, nada que atrapalhou, impactou na minha viagem, mas realmente foi um momento de tensão ali, né? Vou até deixar um trecho aqui, tá? As condições ali da via estavam péssimas. Juntando com a neblina, a região de serra, mata dos dois lados, ficou um pouco complicado. Já o quinto ponto que eu faria diferente foi na viagem de volta, lá na Bahia, galera. Eu vou deixar aqui para você no vídeo aí exatamente o trecho onde eu tomei uma multa. Então o que eu faria diferente era nesse trecho que eu tomei essa multa, ter tido um pouco mais de atenção, né? Fiquei sem entender muito porque na viagem de volta eu não corri muito, até de acordo aí com um dos pontos que eu levantei, como o carro estava trepidando um pouco ali em alta velocidade quando eu passava de 110, eu geralmente estava vindo até essa velocidade, até 100, 110, certo? Mas mesmo assim ali na altura da Bahia eu tomei uma multa ali, lembrando que eu estava com o Waze, o radar boot, geralmente eles avisam todos os radares. Eu não sei se era um radar móvel que me deu essa multa, mas eu vou colocar exatamente o trecho que eu tomei essa multa aqui no vídeo para você poder estar vendo. Então eu evitaria. Então nesse trecho aí, né, certamente eu estava com mais atenção aí na próxima vez para não estar tomando essa multa. É claro que aqui nesse vídeo eu destaquei para vocês aí alguns pontos que eu faria de diferente na minha próxima viagem. Mas fora isso, a viagem foi maravilhosa, né? Meu planejamento aí foi muito, meu ponto de vista foi muito certo. Fiz todo um planejamento aí de viagem, inclusive vou estar fazendo um vídeo aí de como você está fazendo um guia de viagem aí, tá? Fazendo ali um arquivo PDF ou até mesmo poder estar imprimindo para você estar preparando um guia para a sua viagem, todo detalhado aí com bastante informação que certamente vai te auxiliar, assim como me auxiliou na minha viagem de carro aí para o Nordeste.
E a respeito da multa que eu tomei, eu vou fazer um vídeo aí falando só disso aí, dessa multa que eu tomei, passando algumas informações, tá? E quando você toma uma multa no seu estado, geralmente ela demora para chegar, né? Mas não é tanto. E essa multa que eu tomei na Bahia, já faz um tempo aí que eu tomei e ela ainda não chegou. Acho que tá para cair a notificação no sistema essa semana. Na verdade, a notificação da penalidade chegou, né? Mas tá para gerar aí as informações mais detalhadas. Essa semana eu vou fazer um vídeo novo aí para vocês, contando um pouquinho dessa história. Certo? Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Acompanhe o nosso canal, nosso Instagram e aquele forte abraço do Daniel Castro.